Os 10 mandamentos para o bom contador de histórias, segundo Malbataan. Malbataan foi professor de matemática e contador de histórias. Não precisa se apavorar com essa lista que Malbataan traz. São apenas dicas que funcionam. Como essas, deve haver várias outras dicas para você também descobrir o seu lado contador de histórias. Todo mundo tem um lado contador de histórias. Para descobrir, a melhor maneira é através da prática. E não só a teoria, mas tenho certeza que você vai adorar essas 10 dicas de Malbataan. Primeiro mandamento para o bom contador de histórias: sentir, ou melhor, viver a história, ter expressão viva, ardente, sugestiva. Pessoal, todo contador de história, quando está ali na sua cena, encantando seus ouvintes, o contador de história, na hora que está narrando, ele tem que sentir, ele tem que viver a história. É através dessa energia que existe a troca do ouvinte e do contador de histórias. A Ana Maria ficou tão feliz que no dia seguinte acordou bem cedo para contar tudo para Borboleta Azul. Ô Borboleta Azul, lembra da florzinha? Segundo mandamento: narrar com naturalidade, sem afetação. Tem contador de histórias que sempre viram meio que personagens na hora que está em cena. Só que esse personagem tem que tomar um pouquinho de cuidado para ele não roubar muito a cena no sentido da sua expressão, do seu movimento, porque o que acontece? Perde-se a narrativa, que é o principal aí desse momento, nessa arte de contar histórias. Então, na hora que você for contar a história, tenta ser um personagem, pode ser sem problema nenhum, mas a naturalidade. E para buscar naturalidade na sua apresentação, é através da respiração e através das várias outras dicas que o Malbataan traz para nós. O soldado é valente, do escuro não tem medo, está sempre a postos com sua arma de brinquedo. Mandamento número 3, conhecer com absoluta confiança o enredo. Isso mesmo, se você não se preparou, é melhor não contar. E aí muitos me perguntam: Campanelli, como é que você se prepara? Você decora a história, letra por letra, palavra por palavra? Ou você improvisa? Ou você lê a história? Bom, para cada história que eu trabalho, para cada história que eu conto, eu uso uma técnica diferente, uma maneira diferente que eu utilizei para prepará-la. Muitas vezes eu gosto realmente de seguir o autor, ainda mais que eu trabalho com histórias infantis, é muito gostoso você pegar o autor e trabalhar palavra por palavra, frase por frase, do que o autor quis passar na sua história. Ou outras vezes eu escuto uma história de alguém que contou, acho muito interessante, e aí, lógico, da minha maneira eu conto. Na verdade, eu aumento um ponto. Ou também eu posso fazer uma leitura muito bem feita para crianças com o livro na mão. Só tem que tomar uns cuidados, uns detalhes aí com a ilustração, onde eu devo mostrar, apresentar bem para a criança, porque essa interação com a criança, ilustração e texto, é muito importante. O rato roeu a roupa do rei de Roma, que irritava o rato com o ronco bem rouco. Em Roma reinava um rei roncador. E o rato, com raiva do ronco do rei, resolveu roer a roupa real. Rock, fez o roedor. Quarto mandamento para o bom contador de história: dominar o interesse do público. E aí, seu público está lá sentado. Primeiro, você tem que saber qual a idade desse público, o que eles esperam, o que eles estão buscando nessa história, nesse momento de literatura. Então, para você dominar esse público, você às vezes vai precisar de alguns recursos, Recursos para contar história. Muitas vezes pode ser o próprio livro, gravura, objeto, o boneco, música, os instrumentos musicais. Ou hoje em dia, para ser mais tecnológico, a gente pode usar a projeção, qualquer tipo de interação. Eu, por exemplo, utilizo a mágica, que não é uma coisa tão comum, mas eu utilizo a mágica para poder contar a história. Dessa maneira, eu tento também dominar aí meu público para ouvir e se encantar com esse momento de história. A minhoca, então, saiu da terra e encontrou o caracol. Então a minhoca perguntou: ô seu caracol, todos os dias eu te vejo passeando por aqui, mas me diga uma coisa, onde você mora? Quinto mandamento: contar dramaticamente. Pessoal, você pode se passar por um personagem ou por todos durante a história. Só lembrando de uma coisa:
Teatro é teatro. Contador de história é contador de história. No contador de história, o principal é a narrativa. Então sempre cuidar disso aí para não virar um espetáculo só de teatro, que não deixa de ser bom. Mas o nosso objetivo hoje aqui é para você, contador de história, ou para você descobrir o seu lado contador de histórias. Ele então foi ao tigre e disse: "Ô tigre, não coma os pobres animais! Cuide de sua vida!" rosnou o tigre. O elefante. Sexto mandamento para o bom contador de histórias: falar com voz adequada, clara e agradável. Então, como eu falei, às vezes quando você vai fazer o personagem ou a sua maneira de contar histórias, tem que ser uma voz clara. Por isso, muitas vezes, você vai ter que utilizar técnica vocal, exercícios, para poder cada vez se desenvolver mais, né? Desde aquele de colocar a caneta no dente e ler o livro todo para todo mundo entenda. Ou às vezes quem tem problema do R, trocar pelo L, trabalhar isso para não chamar a atenção da criança na hora da história. Porque a criança, tudo que é diferente, que ela escuta diferente, ela desvia a atenção. Por isso, na hora da construção da história, sua voz tem que ser clara, adequada e principalmente, gente, agradável. Você tem que conseguir abraçar os ouvintes. Quando o príncipe abriu os olhos, que viu aquela menina, ficou apaixonado e a pediu em casamento. Sétimo mandamento: ser comedido nos gestos. Muitas vezes quando a gente conta história, a gente fica às vezes andando para lá e para cá, porque a gente não está dominando ainda completamente o texto, então a gente fica nervoso e aí a perna dança, ou os braços gesticulam demais, e quando você gesticula demais, a hora que você precisa fazer um movimento que é importante na história, ele vai ficar despercebido. Então, tente ser comedido nos gestos para poder uma hora utilizar um gesto com uma força, com uma atenção que se necessita na história. Viu na praia um tapete de estrelas do mar. A menina, então, pegou uma estrela. Oitavo mandamento: ter espírito inventivo e original. Gente, contar de forma nova aquela história antiga. Contar a história com suas próprias palavras. Muitas vezes também, quando você for pesquisar um livro, uma história, se você vê que você pode transformar, mudar algum momento ali aquela história para torná-la atual, faça isso, sem problema nenhum. Lembre-se que a moral, ela com certeza vai estar embutida na história, mesmo que você mude algum pedacinho dessa história. A Lesminha, então, se embelezou. Colocou um boné de tricô e um chale furta-cor. Nono mandamento é o ter estudado a história. Gente, estudar a história é muito importante. Eu utilizo muito, hoje, da tecnologia, através do celular, eu gravo o meu estudo contando histórias, ou às vezes eu vou para o espelho e também me vejo contando histórias, e principalmente eu testo. Pego os amigos e conto, e a partir dali eu vou construindo e vou lapidando a minha história cada vez mais. Eu falo que toda história minha, ela é um diamante, e cada vez que eu conto, não fica igual. Cada vez que conto eu dou uma lustrada, uma lapidada, para ela ficar mais brilhante e mais inesquecível e mais valiosa. Eram os animais. E também o corvo. O corvo estava com muita sede. E o 10º mandamento, que é o mais difícil para mim, a estrela do show é a história. É isso aí, pessoal. O mais importante de tudo não é o recurso, né? Não é a mágica, não é a música, não é o boneco. O mais importante não é o gesto, não é o seu figurino, não é o local que você fez a apresentação, a maneira que você adequou os seus ouvintes sentados. O mais importante da história é a narrativa. Então, prepare, estude, busque milhares de interpretações, esmiúce esse texto para ficar a sua história realmente inesquecível para o seu ouvinte. E a nossa história de hoje é um conto de fadas. E você? Você gosta de contos de fadas? O nome da história de hoje é Eu Tropeço e Não Desisto. Essas foram algumas dicas de Malbataan, são os 10 mandamentos para um bom contador de histórias. Esses 10 mandamentos também você encontra aqui, no meu livro,
é o livro A Mágica de Contar Histórias Sem Segredo. Aqui, ó, eu só viso estimular o pensamento criativo aí do seu lado, para descobrir o seu lado contador de histórias. Utilize técnicas, recursos que você pode utilizar para contar histórias. E se você tem alguma dúvida, gostaria de bater algum papo, deixe aqui no chat o seu comentário, quem sabe a gente pode conversar. E não esqueça também de deixar o seu curtir e, principal, gente, compartilhar com educadores, artistas, amigos esse nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar aí o Teatro Campanelli e até o nosso próximo vídeo.